De família humilde, nascido em Salvador, Eduardo Lima sempre foi muito danado e criativo. Torcedor do Bahia, deixava a mãe aflita com as traquinagens. Ele é pastor há 10 anos e há 9 está em Aracaju. Mas desde Salvador, ele já tinha um projeto social que trabalhava qualificação profissional para pessoas de baixa renda. Eduardo Lima hoje é um dos 24 vereadores de Aracaju e é com ele que o ID conversa nesta edição. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso programa. Obrigado, Xandra. Obrigado à TV Câmara. E eu quero, desde já, dizer ao telespectador da TV Câmara, ao aracajuano que nos assiste, que aqui eu estou me apresentando e me coloco mais uma vez à disposição dos aracajuanos. Muito bem. Vereador, o senhor nasceu em Salvador, filho da autônoma Marisa e o taxista Nivaldo, hoje os dois falecidos, né? Como foi a infância lá, primeiro no bairro Tocaia, né? Depois em Mussurunga, a infância de Eduardo lá pelas ruas de Salvador? Olha, eu me considero privilegiado, Xandra, de ter tido uma infância muito bonita, convivendo com meus avós, sejam paternos ou maternos, convivendo com meus primos, uma infância em que o maior prazer era, nas férias escolares, viajar para a roça, para o sítio dos meus avós, brincar no sítio. Meu avô tinha uma bodega, né, do interior, e a gente tinha o maior prazer de estar na bodega lá, na pequena vendinha, ajudando. E sempre foi, desde a infância, nós viemos tendo esse prazer de servir a família, servir aos pais e hoje servindo aos aracajuanos. Então, a minha infância simples, família humilde, porém de pessoas honradas, pessoas que honram seus princípios, a sua palavra, o seu caráter, mas graças a Deus eu não tenho que me queixar da minha infância. A vendinha, a bodega lá, também estava lá cedinho para esperar sair a fornada do pão quentinho? Até uma peculiaridade. Eu tinha o hábito de acordar às 5 da manhã, pegava uma bicicleta Monarch vermelha do meu avô e saía cedinho para a padaria para comprar aquela primeira fornada do pão de milho. Aí era 5, 6 pãozinhos de milho. Aí minha avó dizia, esse rapaz parece o Chico do pão, porque já gosta de comer pão. E a infância foi assim, essa criação muito feliz, muito saudável, e graças a Deus hoje, na minha formação como cidadão, valeu muito a pena. Mas hoje, prefere o pão ou vai o cuscuz? Hoje eu uno os dois, o cuscuz e o pão, é a união perfeita. Não pode faltar. Não pode faltar. Onde Eduardo estudou lá em Salvador? Olha, nós estudamos numa escola educandário Santos Dumont, no bairro São Cristóvão, onde eu estudei até o 5º ano. E até essa escola, por ser escola particular, minha família, meus pais, estavam tendo a condição de arcar. Mas veio a dificuldade, como toda família humilde passa, eu tive que ir para a escola pública. E estudei na escola pública, na Escola Técnica Estadual Luiz Navarro de Brito, que fica situada no bairro da Lapinha, próximo à Liberdade. E ali eu estudei até o 2º ano, depois fui para a Escola Duque de Caxias, tirei o 3º ano, sempre próximo. Minha mãe tinha um restaurante ali na Baixa de Quintas, próxima à Liberdade, à Lapinha, e por ser próximo, a escola ser próxima a ela, acabava a aula, eu e minha irmã estudávamos na mesma escola, a gente descia para ajudar minha mãe no restaurante. Meu pai, taxista, acordava cedo para fazer os fretes, as corridas, as viagens, muito trabalho, muita luta, mas eu não tenho o que me queixar da minha família, da minha formação, da escola que estudei. As minhas maiores experiências como jovem, na minha juventude, foi na escola técnica eu estudei. Fui líder de grêmio estudantil, trabalhei com o envolvimento em questões da gestão da escola,
trabalhei envolvido em melhorias para os professores, formamos frente de apoio aos professores para solicitar do governo do estado melhorias. Então, desde aquela época, a gente já estava ali nos envolvendo em questões políticas, né? Assim, e também procurando melhorias para a categoria ali, né? Com toda certeza. Melhorias para a escola, na sua estrutura física, melhorias para o bairro. E também a gente tinha um senso muito crítico, como nós temos ainda hoje, no sentido de buscar essa melhoria para a sociedade em geral, né? Que é papel de todo cidadão. A gente soube que Eduardo é torcedor, né, do Bahia, sempre foi muito danado, muito criativo, né? E deixava a mãe aflita, né? Quando escapulia lá para assistir os jogos, como quando chegava em casa, no retorno, a mãe. É complicado, porque na Bahia tem um clássico Bavi, né? Bahia e Vitória, e sempre dia de jogo na Fonte Nova, domingo à tarde, ficava aquela apreensão, a violência, a Fonte Nova sempre lotada, a antiga Fonte Nova, sem ser a Fonte Nova hoje atual. E minha mãe se preocupava, né? Nós íamos de ônibus, transporte público, e voltar para o transporte público, eu e meus colegas, e ela ficava temerosa, essa viagem, essa ida e essa volta, da questão da segurança nossa mesmo. Cheguei a jogar como zagueiro central no time do Ipiranga, na Bahia. Esse time hoje não existe mais. Treinei, aí eu saía de casa escondido para poder jogar bola no antigo campo da Vila Canária, em Salvador, no time do Ipiranga. E minha mãe chegava em casa, reclamava, até me exortava às vezes, né? Uma boa palmada, não faz mal a ninguém. E um puxãozinho de orelha. Um puxãozinho de orelha, que não faz mal a ninguém. Mas, como todo jovem, como toda criança, como todo adolescente, Xandra, a gente aprontava. Mas, pelo que eu senti aqui, viveu uma infância feliz, brincando com amigos, correndo pela rua, jogando bola. Jogando o famoso golzinho. Tinha um caminho lá, né? Travessa do lado da minha casa. E a gente formava ali aquelas traves de madeira, aí arrebentava os dedos dos pés, porque jogava descalço no cimento, no asfalto. Chegava em casa, tomava topada e tinha que botar o curativo. Lembranças boas. Eduardo iniciou o curso de sistemas de internet em Salvador, né? Isso. Teve que abandonar o curso. Abandonei o curso para assumir a vida eclesiástica. Como pastor, a gente abdicou para poder seguir o caminho do ministério. Hoje migrou para a administração. Por que da mudança? Ou se identifica tanto com uma área quanto com a outra? Hoje, o caminho que eu estou traçando, o caminho da função pública, ele nos dá a proposta de buscarmos entender um pouco de cada coisa. E a administração, como também o direito, faz você entender um pouco dessa função de legislador, administrar, saber se comportar, entender um pouco da administração em todos os sentidos, seja pública, seja privada, não importa. E por isso eu adentrei esse curso de administração, para poder também trazer-me conhecimento e poder ajudar a população aracajuana como um todo e as questões do dia a dia que aparecem no escritório, no serviço que a gente tem aqui na cidade de Aracaju. A gente vai fazer uma pergunta agora um tanto quanto pessoal. O senhor perdeu o pai, né? Sim. Já há 17 anos. Sim. Foi vítima de um AVC, Sim. Depois um infarto, né? Sim, sim. E mais recente a mãe, né? Sim. Pela Covid, que hoje está aí assolando o mundo inteiro. Sim. Como superar essa dor? Né? Como superar? Olha, Xandra, é uma pergunta tanto pessoal que me emociona, porque eu era muito próximo a meu pai, eu era muito ligado a ele, nós gostávamos de assistir o jogo do Flamengo juntos, e na noite anterior a que ele faleceu, nós assistimos um jogo do Flamengo. E fomos dormir tarde, eu e ele, a gente brincava muito sobre futebol, sobre esporte, e de manhã cedo, às 5 da manhã, meus pais dormiam no térreo, né? A casa tem térreo e o primeiro pavimento, e minha mãe acordou assustada, com meu pai passando mal, pedindo para mim descer. Quando eu desci, meu pai ele teve um AVC. E foi levado para a urgência, e questão de horas veio a óbito.
Então, foi algo que nos tomou por surpresa e naquele momento superar foi muito difícil, né? E através da fé, eu já estava na instituição a qual sou pastor, já era membro da instituição, naquela época eu era obreiro da igreja, já namorava com a minha esposa, nós estávamos iniciando o namoro, e foi algo muito difícil, porque você conviver, você sempre espera e ouve essas histórias na casa de amigos, conhecidos. Mas nunca acha que pode ser com a gente. Nunca acha que pode ser com a gente. Eu me lembro que, por sermos uma família muito unida, meus avós, meus tios, meus primos, nós sempre recebíamos ligações de pessoas próximas para que nós fôssemos até os velórios, aos sepultamentos. Minha mãe sempre fazia a comida, trabalhava para poder fazer o café para receber os familiares. E quando foi na minha própria casa, realmente foi difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. E a mãe? Olha, minha mãe faleceu tem 7 meses, vai fazer 8 meses agora. E falar um pouco de minha mãe é mais difícil ainda, porque foram 24 dias na UTI, no hospital de campanha, em Salvador, ela lutando pela vida, melhorava um dia, piorava o outro. Um dia anterior à morte dela, a assistente social ligou, informou que ela tinha tido uma melhora, que ia ser desmamada do respirador, da intubação. Questão de 8 horas depois, a mesma assistente liga e fala que ela faleceu. A gente fica sem palavras. Eu me lembro que eu estava dirigindo na BR, chegando próximo ao Conjunto Jardim, quando recebi a notícia. Foi um dia de domingo, e eu estava dirigindo, minha irmã ligou, minha reação foi parar o carro e fiquei quase meia hora com o carro parado próximo à entrada do Conjunto Jardim, parado, só pensando como é que eu ia proceder com a notícia daquela. Mais uma vez, a fé, mais uma vez, a espiritualidade, mais uma vez, Deus, mais uma vez, a igreja, mais uma vez, nós encontramos no altar, na força da fé, a condição de superar essa dor. Como era na infância e até nos dias atuais a convivência com as irmãs? Eduardo é o único homem, né? Nasceu no meio de 2 meninas. Sim. Eram mais brigas ou mais companheirismo? Olha, é uma questão... É para alegrar um pouquinho. Ciúme de irmão, né? Isso é normal. A minha irmã Caroline, ela sempre trabalhou muito, formou muito cedo. A minha irmã Caroline, a mais velha, hoje ela é doutora em História. Ela é presidente da ADUNEB, Associação dos Docentes da Universidade da Bahia, sindicalista, lutadora, né? E estudou muito na Universidade Jorge Amado, em Salvador. E eu sempre vi ela como exemplo, minha irmã de superação, do desejo de aprender. E a minha irmã mais nova ali era as brigas em casa, né? O ciúme. Se minha mãe me dava um copo com água, ela também queria. Se meu pai me levava para sair, ela ficava chorando. Aí, sempre, eu e ela, a gente tinha esse hábito de disputar a atenção dos pais. E a gente foi crescendo, mas sempre um ambiente saudável, mas como é comum entre irmãos. O ciúme, a disputa da atenção, algo comum e natural. Vamos ouvir um depoimento aqui de uma pessoa que fala muito do irmão, né? Né? Que é a irmã mais velha, né? Ok. Aqui, o senhor pode pegar, dá um play aí. Olha ela aqui, ó. Dudu na infância. Um menino atentado, virado no estopor, mas muito criativo. Primeiro adorava andar nu. A tal ponto que, brincando de carrinho, caiu, se machucou, pegou ponto na virilha, porque só queria andar nu. Mas era uma criança muito criativa. Nossos pais não tinham dinheiro para comprar brinquedo. O Eduardo era fã do comandos em ação. E ele fazia os brinquedos de pregador. Montava os pregador para fazer os robozinhos e lá os soldados do comandos em ação.
E foi muito engraçado que teve um Natal que meu pai resolveu dar isso a ele de Natal. A gente estava no São José, que é um distrito de Esplanada. A nossa família ali fica entre Esplanada e a Cajutiba, aqui no estado da Bahia. E Eduardo chega e ficou emocionado. Mas, de qualquer forma, esses brinquedos não faziam muita falta para ele, porque ele construía com papelão, cortava o papelão, fazia os seus brinquedos, com pregador, e sempre desenhava, né, os personagens, construía suas histórias. E ele sempre foi uma criança muito criativa, mas também muito atentada. Minha mãe ficava descabelada. Eduardo fugia para ver o jogo do Bahia. Meu Deus. Bahia doente. Fugia para encontrar os colegas na rua e tomar banho de rio em Mussurunga, no bairro, né, que a gente morava. Mas ele, podemos dizer que teve uma infância muito bem vivida. Apesar das dificuldades, da pobreza, nossos pais fizeram de um tudo para que nada faltasse a gente. E Dudu sempre foi uma criança também muito carinhosa, pelo menos comigo, né? Com minha irmã caçula era um pouquinho arredio, que era ciumento. Mas era um menino incrível e maravilhoso. Esse é Dudu, pequeno. Olha, surpresa boa. Surpresa boa. Essa é a irmã... Ela é a irmã mais velha, a irmã lutadora, que se formou cedo. Minha mãe fazia salgados para ela vender na faculdade, para ela poder pagar a mensalidade da faculdade, porque a dificuldade era grande e ela pagava a faculdade vendendo salgados em sala de aula, para os alunos das turmas dos amigos. E às vezes eu ia levar a caixa de salgados para ela na faculdade Jorge Amado, para ela poder vender à noite. Acabava cedo os salgados, aí eu tinha que ir repor correndo. E assim ela pagou o FIES, que ela se formou com financiamento estudantil, e assim também ela foi pagando os custos, as mensalidades que vinham, as matrículas e assim por diante. Muito bem. A gente tem mais assuntos aqui para abordar, né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais assim da vida de pastor mesmo, né? O trabalho social. O ID Aracaju hoje está conversando com Eduardo Lima, que é um dos 24 vereadores de Aracaju. A gente retorna já. Estamos de volta com o ID Aracaju, que hoje está conversando com o pastor Eduardo Lima. Pastor, a gente gostaria de iniciar esse bloco justamente perguntando como surgiu, né, essa vontade de ser pastor evangélico de formação, né, mas como surgiu esse chamado para ser pastor? Olha, é muito interessante, pertinente a pergunta. Meus pais eram católicos, praticantes, e minha mãe fazia unha, né, no salão de beleza, conhecia uma manicure evangélica e convidou minha mãe, eu era criança ainda, muito novo, convidou minha mãe para fazer parte, assistir os cultos. Minha mãe foi, começou a frequentar, se tornou obreira da igreja, e meu pai passou a frequentar junto com ela, e dali ela começou a levar a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova. Confesso que eu sempre tive uma resistência em ir para a igreja. Tinha dias que os cultos são de manhã, né? Cedo, 7 da manhã. Aí, para sair de casa, minha mãe sempre tinha que fazer uma força a mais, ou puxar a orelha, ou tirar da cama, ou jogar água fria. Mas a gente ia. E graças a Deus, esse esforço dela valeu a pena. Que a luta dela em me levar para a igreja, hoje, me formou o homem que sou hoje. E eu agradeço muito a ela, a força de vontade que ela tinha para poder cuidar de mim e das minhas duas irmãs em relação à fé. E muito cedo, aos 12 anos, eu comecei a participar de um grupo de adolescentes. E lá em Salvador tem um hospital pediátrico chamado Hospital Martagão de Esteira. E muito novo, nós íamos lá falar do amor de Jesus para as crianças com câncer, as crianças que tinham algum comorbidade, algum diagnóstico crônico, e lá a gente viu o sofrimento daquelas crianças. Então, desde muito novo, a gente lidava com o sofrimento das pessoas. E ali surgiu em nós esse desejo, essa vocação de servir. Servir e servir. E daí nós fomos desenvolvendo essa vocação, nos tornamos obreiro, e
A partir de Obreiro, nós fomos construindo a nossa fé, amadurecendo a nossa fé, levando isso mais a sério, e hoje estamos como pastor. O trabalho social que o senhor desenvolve já tem 26 anos, não é isso? Sim. Ele veio, uma coisa está interligada com a outra, ele veio justamente dessa parte de ser obreiro da igreja e migrou para poder ajudar quem precisava também. Uma coisa está ligada à outra? Sim, porque nós uníamos o nosso voluntariado na igreja em todos os projetos que a igreja fornece, seja do social, assistência espiritual, assistência jurídica e assim por diante. E a gente estava ali envolvido. A igreja sempre esteve envolvida em projetos de filantropia, instituições beneficentes, e a gente participando disso tudo, indo às comunidades da periferia de Salvador, como fazemos aqui em Aracaju, né? E nós começamos envolvidos com isso. Hoje, trouxemos aqui para Aracaju um projeto chamado Projeto Educando para Libertar. Trouxemos agora com o mandato, que, se você permitir, depois eu posso falar sobre esse projeto. Hoje, a instituição a qual eu sou pastor, ela tem um trabalho aqui em Aracaju muito importante. Só nesse mês de abril, só eu com a minha equipe aqui, isso sem a instituição, nós doamos 150 cestas básicas, só aqui o pessoal do escritório ao qual nós trabalhamos com o mandato. A instituição distribuiu mais de 1.000 no mês de abril. No mês de março, distribuímos mais de 3.000 cestas básicas, fora outros serviços que nós oferecemos, serviços que traz dignidade, porque sabemos que o poder público não chega em todos os lugares. Então, é importante esse espírito voluntário, não só a minha instituição, né? Nós temos outras instituições aí que fazem um trabalho brilhante em Aracaju, no estado de Sergipe como um todo. Como surgiu essa ideia de trabalhar justamente a qualificação profissional, né? De criar essa instituição para ajudar essas pessoas de baixa renda? Olha, surgiu até da minha própria dificuldade, porque hoje eu tenho 40 anos, eu já tive 15, e nos meus 15 anos a gente chegava em algumas empresas, aí as empresas falavam, tem experiência? Você já trabalhou com isso? Você já trabalhou com aquilo? Você tem experiência com isso? Você tem curso técnico? E é muito difícil quando o jovem quer alcançar o seu primeiro... Eu me lembro, Xana, que meu primeiro emprego foi numa padaria. Tinha que ser. Numa padaria. E eu pesava farinha, eu pesava açúcar, eu pesava feijão, eu pesava arroz. E às vezes eu tinha que ir cedo ajudar o padeiro a fazer as fornadas. E a gente ficava naquele calor, suor, que os fornos muito grandes. Mas compensava ver o pãozinho sair quente e passar a manteiguinha. O padeiro me dava 2 pães ali, a gente roubava, no bom sentido, figurado, pegava um pouquinho de manteiga ali, sem autorização do dono, e comia ali, mas época boa. Meu primeiro emprego, o senhor Roberto, me lembro como hoje, dono da padaria, muito amigo do meu pai, ele conseguiu, e aí eu fui ganhando ali meu primeiro dinheirinho, aí eu pude comprar minhas primeiras coisas, ajudar minha mãe na feira, e graças a Deus, lembranças boas, lembranças muito boas. E o trabalho começou lá em Salvador, hoje está aqui em Aracaju. Sim. Permanece lá em Salvador também? Sim, esse trabalho profissionalizante aqui, o Educando para Libertar, nós, da experiência vivida em Salvador, lá em Salvador, o projeto existia, não com esse nome, nós criamos esse nome aqui. Só que trouxemos o mesmo objetivo, que é levar para a periferia, para as igrejas, para as associações, ONGs, que têm um espaço, paróquias. Recentemente demos o curso numa paróquia ali do Marivan, demos o curso aqui em outra paróquia, num bairro próximo aqui, não me lembro o nome agora. Tivemos agora um curso numa igreja ali no Santa Maria. Hoje estamos tendo um curso no bairro São Conrado.
Temos 2 professores fazendo essa atividade, que são assessores meus diretos, um professor de inglês, o outro professor de matemática, e eles se qualificaram através dessa parceria com esse curso em Salvador. E hoje, com a estrutura que nós temos do nosso mandato, nós podemos proporcionar para as pessoas de baixa renda na periferia um certificado, né? Coloquei esse projeto à disposição da Fundate, estive lá com a Edvaneide, coloquei o projeto à disposição. Estamos construindo legalmente uma parceria com a Fundate para poder utilizar os espaços da Fundate, para que a Fundate também forneça os seus cursos para os mesmos públicos que nós alcançamos. Uma cooperação, né? Uma cooperação. Que a Fundate também tem um trabalho brilhante e a gente está nos somando, né? Eu colocando o meu projeto, os meus professores, e a Fundate fornecendo também os espaços físicos para que a gente possa levar o nosso projeto também. Essa é uma missão do pastor? Essa é uma missão do pastor. Boa, gostei. Essa é uma missão do pastor. Independente, sabemos que estar político é algo momentâneo. O mandato é de 4 anos. Vou lutar novamente por uma reeleição. Sabemos que o ser político é algo passageiro. O pastor não. O pastor é uma vocação para a vida toda. E o ser pastor é o espírito voluntário de ajudar. E isso nós sempre vamos ter. Vamos a mais alguns depoimentos? Vamos. Olha. Falar de Dudu, meu irmão do meio, né? Irmão que na infância a gente brigava mais do que brincava, mas no final dava tudo certo. Na infância a gente estudava na mesma escola, no bairro da Liberdade, aqui em Salvador, e a gente ia junto e voltava junto todos os dias. E foram idas e vindas de muitas aventuras, de pegar ônibus errado, parar em outros bairros, mas no final a gente chegava em casa, né? E foi nesse período que a gente ficou mais junto, né? Que a gente brincava mais, um período muito bom, né? E Eduardo foi crescendo e se tornou um rapaz muito esforçado, um rapaz muito dedicado à profissão dele, aos empregos que ele passou na vida, né? E hoje Eduardo é um pastor, né? Um homem de Deus, está como vereador na cidade de Aracaju, e eu tenho certeza que ele tem muito a somar, né, na Câmara Municipal, porque ele, além de ser um homem de Deus, um homem de caráter, ele é um rapaz de família, ele é um irmão, ele é um filho, ele é um amigo, aquele vizinho que joga bola com os colegas, que em dia de Bavi ia para Fonte Nova com os amigos. Ele é esse cara aí, né, que nós amamos e que temos muito orgulho da pessoa que ele se tornou hoje. O menino, o garoto que eu vi crescer, que eu vi nascer, crescer, que eu ajudei e que, como era muito amiga da mãe dele, é como se ele fosse meu filho. É como eu considero. Idôneo, um menino de Deus, que hoje não é mais um menino, é um homem de Deus. E por isso eu até me orgulho de ter essa amizade, de ter ele como filho. E nesse momento eu desejo a ele tudo de bom, que Deus abençoe e que ele seja muito, muito agraciado, porque ele é um homem de Deus, ele merece tudo que ele recebe. Olha, gente, Eduardo é o filho. Eu tenho muitos filhos, mas ele é um dos meus filhos e é por isso que eu estou desejando 1000 maravilhas, 1000 bênçãos de Deus, que o Espírito Santo esteja sempre ao lado dele. Mandar um forte abraço, muita saúde, muita paz e boa sorte na nova jornada aí, que eu sei que não é fácil. Oi, Dudu, tudo bom, meu amigo? Parabéns, tudo de bom para você, muita saúde, muito sucesso na sua jornada nova aí. Não esqueça dos amigos aqui de Pussurunga, hein? Tá, um beijão, Carla. Um abraço, meu zagueiro. Rapaz, Marilene, quanto tempo eu não vejo ela. Pois é, uma segunda mãe. Ela era a manicure de minha mãe, que levou minha mãe para a igreja. Então, é uma segunda mãe. Ela viveu na minha casa, cuidou de minhas irmãs, cuidou de mim. Minha mãe saía para trabalhar
junto com meu pai, ela ficava com a gente. Tinha um salãozinho dela que fazia a unha próxima de casa. Marilene foi a percussora da família em relação à fé. Através dela, toda a minha família iniciou na fé. Ela tem uma missão, né, muito importante na história da minha família. Foi através dela que minha mãe conheceu a fé na instituição a qual eu sou pastor, na Igreja Universal, e meu pai e minhas irmãs. As irmãs entregaram Dudu direitinho. Entregou legal. Danado, criativo, Sim, ciumento. Sim. Né? A relação, por isso que eu digo que eu sou privilegiado. Né? A gente, quando é criança, a gente quer chegar logo a 18 anos. Né? Quando a gente cresce, a gente diz, poxa, se eu pudesse voltar, eu voltaria. Mas não pode mais. A gente está chegando ao final desse segundo bloco, a gente retorna já já com mais um pouquinho de bate-papo com o pastor Eduardo Lima. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje conversando com o pastor Eduardo Lima. Vereador, agora a gente quer falar um pouco sobre política, né? A gente já tocou um pouquinho, mas assim, vamos adentrar um pouco mais na questão política. Como surgiu a vontade de entrar para a vida pública, ser político? Olha, política, ela é a ciência, né? A ferramenta de ajudar o próximo. E por ser pastor de vocação, por estar envolvido nos projetos sociais da instituição a qual eu sou pastor, a Igreja Universal, que eu tenho muito orgulho de ser pastor da Igreja Universal, não é difícil, porque você já está vivendo a dor das pessoas, você já está acostumado a entrar nas deficiências que existem nas periferias, nas capitais. Por exemplo, Aracaju é uma capital, tem os seus complexos. Aracaju, de 13 de julho, a Soledade, né? da Farolândia ao Moema Meire, ao loteamento Bonfim, o antigo lixão. Você tem ali Ponta da Asa, Santa Maria, 17 de março, como também você tem bairros como Lamarão, você tem ali um miolo ali, bairros como Salgado Filho e São José, e você tem que conhecer essas diferenças de cada bairro, da população em si. E a gente já está envolvido com isso, a gente está dentro das casas das pessoas menos favorecidas, famílias que se encontram em vulnerabilidade, como pastor. A gente atende pessoas, às vezes, que nos procuram na igreja, Alexandre, que só querem ser ouvidas, porque em casa, devido a tanto problema, elas não conseguem ser ouvidas. E por ter esse entendimento, por ser pastor, a gente consegue ter uma maior facilidade para cuidar dos mais necessitados. Eu me lembro que, quando ganhei a eleição agora em Aracaju, uma repórter me entrevistou e ela me perguntou: o que é que o senhor quer fazer como político em Aracaju? E eu respondi a ela: levar um olhar mais humano para a periferia, um olhar mais humano da Câmara Municipal, para os bairros periféricos. O olhar humano não é apenas levar o serviço público do município, da Prefeitura de Aracaju, é também sentir a dor, compartilhar a dor, viver. E o desejo de servir a minha igreja e as pessoas ao redor, ele comunga com o desejo da política, porque a união do espírito voluntário, a união do pastor ao homem público, traz benefícios. Quais os benefícios? Você, como pastor, você não tem acesso a uma secretaria para falar com um secretário, para solicitar uma demanda de um maracajuano. Mas você, como vereador, você tem.
Então, a candidatura de Eduardo foi uma decisão em coletivo da igreja? Sim. Teve algum político que o incentivou, que puxou, que o trouxe para a vida pública? Não. Essa decisão é a decisão do grupo, da minha instituição, né, que me apoia, que investe em nós. Essa decisão é uma decisão interna da minha instituição, né? Sou do Partido Republicanos, o partido tem as suas lideranças aqui no Estado, mas essa decisão foi uma decisão simples da minha instituição. O senhor falou que, como parlamentar, que o senhor quer aquele olhar mais humano para a periferia da cidade. Em quais áreas? Tem uma área em específico ou no geral? Sim, o social, políticas públicas voltadas para o social. Hoje, eu tenho me somado muito com a assistência social do município, eu tenho dialogado muito com a secretária Simone Passos, eu tenho dialogado muito com os CRAs, eu tenho visitado os CRAs em Aracaju, eu tenho dialogado com o Conselho de Psicologia. Recentemente, agora, tivemos uma reunião com a secretária de Educação, a professora Cecília. Falamos da nossa preocupação com o retorno às aulas no que diz respeito às crianças terem ficado muito tempo em casa devido à quarentena, à Covid-19, e há uma perspectiva de que as aulas retornem a partir do dia 10 de maio. Como é que essas crianças irão voltar em sala de aula? Muito tempo em casa. E se nós não fizermos uma força-tarefa para fazer com que psicólogos, assistentes sociais recebam essas crianças e adolescentes para provocá-los e tentar ajudar de alguma forma? Porque sabemos da dificuldade que crianças e adolescentes têm de se expressar, ainda mais quando é um problema sério, tipo automutilação, depressão, convivência familiar ruim. E são assuntos delicados que criança não sabe falar direito, adolescente não sabe falar. E os profissionais, psicopedagogos, psicólogos voltados à psicologia educacional, isso facilita muito esse desenvolvimento. E eu estou envolvido nessa área, Alexandre, eu estou envolvido no meio dessas questões, buscando saber como é que está a distribuição de cestas básicas no CRAS. Vivemos um momento difícil, famílias que estão passando fome, perderam seus empregos, necessitam colocar o alimento na mesa. E a gente tem buscado, parabenizamos agora a Prefeitura de Aracaju pelo auxílio emergencial, a remissão de impostos. São políticas assim que atendem pessoas de baixa renda que nós estamos envolvidos. O meu mandato, o trabalho do mandato do vereador Eduardo Lima, pastor Eduardo Lima, está empenhado e debruçado nessa área. Vamos ouvir mais um depoimento, agora um pouco mais sobre o político. Sim. Né? Eita, caramba! Olá, pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Márcio Marinho e para mim é um prazer muito grande falar de uma pessoa especial que é o vereador Eduardo Lima. Tive a alegria de conviver com ele aqui em Salvador e ver de perto o seu comprometimento e dedicação ao trabalho. Tenho certeza que ele continuará fazendo a diferença também em Aracaju como vereador. Um abraço, meu amigo, olha, estamos juntos. Que bacana! É um correligionário, né, e que também já conhece o trabalho da época de Salvador, né? Nós fomos assessor dele por muitos anos. Ele é um exemplo para mim como homem público, como gestor e deputado federal pela Bahia. A gente vai voltar agora a falar sobre família. Agora mais a família que Eduardo construiu, né? Como disse, começou a namorar com a esposa já tem vários anos, está casado tem uns 16, né? Por enquanto, ainda resguardando sobre filhos, né? Ela sempre apoiou as decisões de Eduardo ao longo desse período todo? Eu acho que o que faz o meu casamento dar certo é essa prerrogativa de que todas as decisões que eu busco tomar, ela sempre me apoia e dá forças,
né? Até decisões que às vezes, por momentos, acabaram dando errado, mas ela sempre esteve ao nosso lado. É essa maneira dela agir que faz com que a gente tenha uma convivência muito boa. Inclusive nos trabalhos sociais ela também apoia. Tem aquele olhar de fora, porque às vezes a gente está tão envolvido ali que não consegue perceber um erro, né? E quem está de fora ainda tem essa visão mais crítica. A minha esposa ela é muito crítica. Eu costumo dizer que ela é o fogo e eu sou a água. Porque eu sou mais manso, eu sou mais calmo e ela é mais agitada, às vezes mais ríspida. Às vezes, ela responde algumas situações do cotidiano com mais energia e eu respondo de uma forma mais amena. E essa diferença, ela é boa no convívio do dia a dia. Um explode, o outro acalma, um acalma, o outro explode. Já ouvi a voz dela aí, ela também está aí. Para a gente finalizar, não podia deixar, né, de ter o depoimento da esposa também. Rapaz, e ela gravou isso, não me falou nada. Pessoas. Quem é o Eduardo, né? É um esposo maravilhoso, um homem de caráter, acima de tudo. E eu sempre aprendi, escolha sempre alguém que seja um bom filho. Se vai ser um bom filho, com certeza vai ser um bom marido. Então foi assim que eu escolhi Eduardo para conviver comigo, para ser meu esposo, para ser meu companheiro, para ser o homem que eu escolhi para minha vida. Eduardo é um homem justo, um homem simples, um homem de caráter, um homem do povo, que tem um amor, que tem um carinho pelo povo. E foi isso que nos uniu, essa paixão de cuidar das pessoas, esse carinho que ele tem pelas pessoas. Então foi isso que uniu o nosso amor. E eu quero dizer para você, Eduardo, que tanto o seu filhotinho aqui, Nick, nós te amamos e temos certeza que nessa nova jornada que vai dar tudo certo. E conte comigo para estar ao seu lado. Né, filhote? Dá tchau pro papai. Meu nome é Carmelo Araújo, sou avô de Eduardo. Tenho muito prazer em estar como vereador. Sou tia de Eduardo, Sônia, moro em Esplanada. A nossa família está toda feliz, satisfeita demais em ver o crescimento de Eduardo a cada dia, tanto espiritual quanto profissional, e desejamos a ele cada vez mais bênçãos derramadas do céu e dizer que sua mãe, Eduardo, onde quer que ela está muito orgulhosa de você. Meu avô, rapaz, meu avô. Falo baixinho, devagar. 94 anos. Pois é, uma glória, né? Que cuidou muito da gente. Eu me lembro que meu avô, eu era adolescente, tinha o quê? Uns 12, 13 anos, ele ganhou na loteria. Ganhou um dinheiro bom. Aí ele, na época, ele deu, me lembro como hoje, ele deu um valor a cada neto. Aí, como qualquer criança, né? Me lembro que eu gastei o meu dinheirinho todo em fliperama. Todo em fliperama. Videogame, ali, com besteira. Na época, um dinheiro pouco, não me lembro quanto foi. Me lembro do gesto dele. Ajudou cada um. Ele, na época, reformou a venda, a bodegazinha dele. E meu avô até hoje, né? Ele sempre foi esse homem que valoriza muito a família, investe muito na família, né? E cuida muito da família, meu avô. Boas lembranças, né? Boas Vereador, lembranças. a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Tem alguma mensagem que o senhor queira deixar? Ainda tem pouco tempo de experiência como vereador, Sim. mas desse momento todo que a gente está vivendo, uma mensagem para os aracajuanos? Olha, Chandra, tem uma palavra chamada esperança, né? Quando se perde a esperança, se perde tudo. Se perde a vontade de viver, o desejo até de cuidar da higiene pessoal, de se alimentar. Dizer para os aracajuanos que não perca a esperança. Você que me acompanha esse programa agora, não perca a esperança. Tudo vai passar.
já enfrentamos situações piores. Essa pandemia vai acabar, vai passar. Sabemos que a dor da perca, eu perdi minha mãe, ela vai permanecer, a saudade, mas nunca devemos perder a esperança. Deixar um versículo bíblico no Salmo 119, versículo 116, que eu guardo isso no meu coração. Davi, ele disse que Deus nunca permitisse que a esperança que ele tem nele fosse envergonhada. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, a nossa esperança nunca é envergonhada. Obrigado, vereador, por nos conceder essa entrevista. Em nome de toda a equipe da TV Câmara, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Chandra. O IDE Aracaju está chegando ao final. A gente retorna numa outra oportunidade, com outra entrevista com história de vida emocionante. Até lá.